As músicas que marcaram época e o romantismo no seu rádio. Sat Night Emoções. Domingo a sexta, 22 horas. Propaganda para descobrir o que há de novo em produtos e serviços. Propaganda para saber das ofertas e promoções. Propaganda para ajudar você a decidir e escolher. Quem se liga consome com inteligência. Aproveita oportunidades. Propaganda. Uma ideia com tempo exato para conquistar você. Propaganda é conteúdo. Propaganda é entretenimento. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar. Use a imaginação. Anuncie no rádio. Ligue agora mesmo. 4743-7615. 4743-7615. Sat FM. Adelbras UPS é uma empresa do setor elétrico especializada em soluções para proteção, distribuição e gerenciamento de energia, contando com uma linha completa de produtos e serviços para atender todo o mercado nacional. A Adelbras possui qualidade e rapidez no fornecimento de no-breaks, baterias, estabilizadores e todos os seus acessórios. Com mais de 25 anos de experiência, tornou-se líder em tecnologia e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Acesse nosso site delbrasups.com ou ligue 11 3754 0464, 11 3754 0464. Delbras UPS, para sua energia não parar. Você já baixou o aplicativo Android para o seu smartphone ou tablet para ouvir a Sat FM com som de qualidade? Não? Então vá até o Play Store, digite Sat FM, baixe e instale grátis e ouça a Sat FM com som digital. Aplicativo Android da Sat FM, não fique fora dessa. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. São Paulo inicia campanha para atualizar carteira de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A imunização estará disponível contra 18 doenças, entre elas tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. A campanha começa nesta segunda e segue até o dia 22 deste mês. Nestes dias, os profissionais dos postos de vacinação conferirão as cadernetas dos menores de 15 anos e aplicarão as doses em atraso, de acordo com cada faixa etária, caso seja necessário. Além da campanha de rotina, haverá o dia D, marcado para o dia 16. Nesta data, das 8 da manhã às 5 da tarde, quase 315 mil profissionais estarão distribuídos em 5 mil postos fixos e móveis em todo o estado de São Paulo para a atualização das carteiras de vacinação. Em parceria com as prefeituras do estado, serão mobilizados aproximadamente 1.800 carros, 17 ônibus, 3 barcos, um trem e outros 13 tipos de veículos. De hora em hora, informativo. Sat FM. Sat FM. A rádio que fala com você, fazendo Suzano acontecer, com música, informação e bons serviços à população. Aqui o seu dia é mais feliz, é o seu lugar de verdade. 87,5 a sua rádio Sat. Sat FM, 10 horas e 44 minutos em São Paulo, segunda-feira, 11 de setembro de 2017. Estamos agora com mais uma entrevista na sequência com o Carlos Lira. Ele é gerente comercial da WP Eventos e Montagens. Bom dia, Carlão. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Sat e a todo mundo aí que está nos acompanhando pelas fanpages, Facebook, Twitter. Legal. E também está conosco a Regiane Eugênio. Ela é projetista de eventos também da WP Eventos e Montagens. Tudo bem, Regiane? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tudo bom? Tudo bom. Mais pertinho um pouco do microfone aí. Então, beleza. Ela falou que não tem muita intimidade com o microfone, mas não esquenta não, que você vai pegar intimidade daqui uns 2 minutos. Fica mais na direção do microfone, por favor, ou põe ele mais apontado para você, tá? Muito bem. Vamos falar da empresa, né? WP Montagens. O que ela exatamente faz? Que tipo de montagem que é? Vocês estão... De onde vocês são, né?
conta pra gente um pouco a história da WP, quantos anos ela existe, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. A WP Eventos é uma empresa de eventos e montagens para eventos, envolvendo o que seria tudo para o evento, tanto show, quanto eventos sociais, quanto eventos corporativos, como basicamente tudo, parte de iluminação, parte de som, é isso que nós montamos. Então, assim, a empresa foi criada numa necessidade em 2011, porém nós já atuamos com eventos e tudo mais desde 2003. Então, a necessidade qual foi? Um belo dia num evento, deu muita coisa errada, e nós vimos a necessidade dessa montagem mais agressiva, mais rápida, que a gente poderia fazer sem o custo adicional de uma grande empresa. Você lembra o que deu errado? Lembro até hoje. Foi um palco. É um trauma, né? Foi um palco que o rapaz estava montando para nós, e no meio da montagem ele percebeu que estava faltando material e que ele não tinha como repor. Imagina, no meio de uma montagem, o evento já acontecendo, batendo na porta, o cara vira e fala, não tenho mais material. Então, ou nós tínhamos duas opções, ou reduzimos o palco para fazer o evento acontecer, ou nós esperávamos chegar numa outra empresa para poder cobrir essa necessidade. Mas foi erro da empresa de trazer material? Sim, foi erro dele. Na verdade, pelo que eu entendi depois, ele não tinha estrutura o suficiente para fazer o evento e vendeu como se tivesse. Entendi. Então, é aquela coisa. Como existia uma necessidade de fazer o evento acontecer, então nós acabamos contratando ele, mas não sabíamos da capacidade de estrutura dele. Então, foi esse o nosso grande problema. Difícil, hein? Muito. Mas aconteceu o evento? Aconteceu. Deu certo? Era um evento... Mais ou menos, deu certo, mais ou menos? Realmente, a primeira parte, o primeiro dia foi bem complicado. Ah, tá. Depois consertaram pro segundo dia, era mais Sim. um dia, então. Na verdade, eram 6 dias de evento. Então deu para consertar no dia seguinte. Deu para consertar no dia pedi, seguinte. Olha, só posso ir amanhã. Então, beleza, amanhã você vem e termina o evento aqui, a montagem, a outra empresa. Foi basicamente isso. Mais ou menos, tá. O que aconteceu foi algo nesse sentido, então o cara não conseguiu entregar, mas entregou o que podia. Nós adaptamos o evento naquele primeiro instante para que pudesse acontecer, porque não tem como o evento não acontecer. Sim. O evento acontece de qualquer jeito. Sim. E adaptamos o espaço, adaptamos todo o material dele às necessidades, e é o que nós conseguimos fazer. E no dia seguinte nós montamos o evento. Aí já veio toda a nossa estrutura e tudo mais. Então acabou sendo assim. Então foi meio no tranco, vamos assim dizer. A empresa tem quantos anos que você falou? Desde 2011. Nós estamos com 6 anos de empresa. 6 anos de empresa. Que tipo de estruturas vocês têm lá? Que tipo de evento vocês podem estar fazendo? Desde uma feira pequenininha, né? Como uma coisa, um mega show. Então, aí é onde entra a coisa. Que tipo de estruturas você tem? Sim, a estrutura nós temos praticamente todas disponíveis no mercado. Vamos fazer o carnaval, tem lá arquibancada? Tem arquibancada, tem estrutura de box trans, tem iluminação, tem retroprojetor, tem painel de LED. Também. Puxa, tem tudo. É basicamente o que você precisar. Porém, assim, obviamente nós temos eventos menores, que nós usamos um tipo de estrutura que seria o octanorme, que seria a estrutura padrão, que é o mais baixo hoje, o mais barato, vamos assim dizer. E nós temos eventos que têm uma necessidade maior, que aí é onde entra a marcenaria, que nós chamamos de montagem completa, que seria a construção do evento em marcenaria, com curvas, com ângulos e tudo mais. O octanorme ele já não me dá essa facilidade. Então, o octanorme basicamente é ângulo reto. E a parte da montagem com marcenaria, a gente consegue dar ângulo, a gente consegue dar curva, e é onde fica um evento muito mais bonito. Né? Sendo um evento assim mais específico e tal, né? Sim. É onde entra aí a Regiane. Regiane, o seu papel é projetar eventos, você redimensionar os eventos, calcular quantidades de materiais, é isso que você faz? Exato. Mais Meu perto do microfone. trabalho, basicamente, é chegar no espaço, medir, né? E dali fazer o evento acontecer. Ali fazer o desenho que a gente chama de croquis. Você é uma arquiteta? Basicamente. É uma arquiteta? Sim, a gente faz o desenho, que ali a gente já mostra para o cliente, para ele já ter uma noção de como vai ser o evento dele. A partir dali... Você faz então uma planta, Isso. né, pessoal? Faz uma planta, um projeto. Em cima desse projeto, essa planta, olha, nós temos aqui uma sugestão, e lógico, isso tratado numa reunião com o cliente, olha, eu quero mais ou menos isso, o meu evento eu quero que aconteça isso. Aí, em cima da ideia,
Vocês discutem Aí, parceria, isso. faz os desenhinhos ali e tal, Aí a gente já metragem, começa a planejar e o todo cara o fala, espaço. olha, então, ó, a gente pode mudar aqui, não, pode mudar ali, pode fazer desse jeito, pode fazer assado, assim, Sim. sempre conversando com o cliente, o contratante. O que compete à Regiane, fora essa parte do croquis, seria o 3D também, né? Sim. Que aí é onde o cliente ele tem aquela visão mais panorâmica do que vai ser o evento. Você então dele. trabalha com computador ali, para mostrar em 3D, como você Sim. falou, para poder ver como fica. Olha, vai ficar desse jeito. Sim, vai ficar mais ou menos desse jeito. Mais ou menos não. O que Vai tá pra lá, ficar... Exato. exatamente o que tá mostrando pro cara. Uhum. O cara Sim. vê uma coisa hoje, chegar lá na hora, opa, É mas não, outra. cadê aquele outro negócio que é posto no computador? Não é daquele É jeito. exatamente o nosso Não. diferencial da empresa, é exatamente esse. É não. Porque tem empresas que é assim, você trata uma coisa e chega lá, pô, mas nós não combinamos esse negócio aqui. Sim. O que é esse cross aqui que não estava no desenho? Né? Isso aqui é assim, é porque sabe, teve que fazer adaptação. Não, mas não foi isso que a gente combinou. Eu não vou pagar. E aí? Vai virar briga, aquela confusão, né? Porque a gente não combinou Sim. e vocês fizeram e não me consultaram. Né? O contratante, o cliente tem razão, ele que manda. Então ele está pagando, tem que ser feito de jeito, lógico. Parte técnica, vocês que manjam do negócio, explicam, né, como é que funciona. Sim. E ele vai ter que concordar e concordou, assinou o contrato, ó, desse jeito está assinado, carimbado, fotografado, já feito o projeto, né? É bem. Mas Porque essa tem parte. cliente que muda de ideia Sim, também. e essa parte é Eita. tão interessante tanto para nós também, porque a partir do momento que nós fazemos o projeto e o cliente aprova aquele projeto, não adianta ele falar, mas eu achei que ia ficar maior, eu achei que ia ficar melhor, eu achei que ia ficar mais completo, eu achei que ia ter mais iluminação. Então, a ideia do 3D é exatamente essa, nós mostrarmos para ele como vai ficar, somos fiéis ao projeto que foi enviado ao cliente e a aprovação dele, por isso que nós fechamos sempre com bastante tempo de antecedência. Caso o cliente tenha vontade de mudar, ou necessidade de mudar, ou aumentar, ou diminuir, ou de repente colocar mais cores, ou mais iluminação, isso tudo a gente vai abrindo os projetos para ele. Então ele fala, eu preciso disso, preciso daquilo, quero assim, quero assado, e isso a gente vai adaptando, até o momento que ele fala, não, é exatamente isso que eu quero. A partir daí é onde entra toda essa parte burocrática, né? Entendi. Tá vendo, pessoal, como é que funciona a empresa? A parte tem que ser profissional. Não adianta vir com amadorismo, que amadorismo não funciona, não dá certo. Vira merda. Então o negócio. O negócio tem que ser coisa séria, combinado e bonitinho, né? Com certeza. Regiane, não é certo? Você que está aí, né, profissional da área, você tem que ser valorizada, pô. Você estudou para isso. Né? Agora ficar, né, sacanagem, não, sem sacanagem. É porque tem muita empresa hoje que o que eles fazem? Eles acabam vendendo projetos sem as condições de entregá-los. Então, não pode. Poder não pode, mas aquela coisa acontece. Então, a nossa ideia é ser o mais fiel ao projeto possível para nós não termos esse tipo de problema, esse tipo de dor de cabeça. Porque a nossa ideia não é ter 1 milhão de clientes, e sim ter pelo menos 100 clientes, mas totalmente satisfeitos. Aqueles que a gente sabe que quando eles precisarem, vão convidar a gente para próximos projetos. Indicar as pessoas que nós conhecemos. Então, hoje o nosso trabalho em si é basicamente indicação. Não existe divulgação da nossa empresa num todo. Carlos, você faz que tipo de evento? Qualquer tipo de evento? Qualquer tipo de evento. Desde uma caminhada pela vizinhança, vamos assim dizer, organização, estrutura, staff e tudo mais, até um mega evento, como Lollapalooza, Fórmula 1, o Salão do Automóvel, Hair Brasil, Beauty Hair, tudo mais nós fazemos. Se você não tem condições de atender, você tem os seus parceiros que fazem, olha, eu não tenho toda a estrutura, não tenho tantos equipamentos, mas eu tenho aí os parceiros que vão nos auxiliar e vai complementar tudo aquilo que foi feito, debatido no projeto e tal. Sim. Se precisar lá de 300 estandes, você tem 150, você vai arrumar 150 dos seus parceiros para poder atender o cliente, não é assim? Sim, com certeza. Mas quando nós vendemos um projeto, nós já vendemos isso já incluso, né? Então a gente já nem pensa na parceria, nós pensamos muitas vezes no que nós temos em estoque. Por quê? Às vezes o parceiro, ele acaba alocando aquele material. E como nós não temos acesso ao estoque do parceiro, a gente não sabe. Sim. Então vamos fazer o que fizeram com a gente no começo.
Vamos vender um trabalho do qual não vamos poder entregar porque não temos material suficiente. Entendi. Então, por isso você ficar dependendo de terceiro é complicado. Muito complicado. O cara lá pisa na bola, pronto, se ferrou. É um dia de entrega que o cara não consegue entregar e, não consigo entregar agora, só consigo entregar daqui 2 horas. Você tem lá o quê? Tem palco também? Temos tudo. Todo palco, tamanho de palco? A partir de qual tamanho é o seu palco? Só para ter o pessoal que está ouvindo a Rádio Sat aqui, que mexe com eventos, com shows. Tá, olha, quero fazer um showzinho lá para 2x2, tem palco 2x2? Sim. Tem palco 5x5? Sim. Tem palco 30x50? Aí é onde entra a questão só da altura, porque o palco nós podemos fazer até de 1 metro quadrado, 1 por 1, né, com 30 centímetros de altura, 50 centímetros de altura, quanto a um palco de 90 metros quadrados, tá, com 3 metros de altura. Isso depende muito do que o cliente precisa. Você atende qualquer tipo de cliente. Qualquer tipo de cliente. Não tem quantidade. Não. Se eu quiser um palco 2x2, você vai atender esse cliente. Sim, se ele me falar, eu preciso mas de um só palco... isso, o cara tira atento, isso aí que é muito pouca coisa. Para nós a questão não é atender a quantidade, e sim atender o cliente para que nós também sejamos reconhecidos. Sim. Então a ideia é poder atender esse cliente menor para que ele fale bem do nosso trabalho para as demais pessoas e, querendo ou não, eu acho que a mídia melhor é a mídia espontânea. Então é a mídia que a gente consegue conversar, as pessoas entre si se conversam e acabam passando essas informações aos demais, e os demais acabam convidando a gente para fazer algumas coisas. E, como já aconteceu, a Cida mesmo, eu conheço a Cida de outros eventos, do qual ela viu o nosso trabalho, ela conhece a nossa estrutura, e ela falou, não, vem montar para mim, é legal, o projeto é bacana, a gente se interessou pelo projeto no modo geral. Ô Cida, custo-benefício, excelente. Preço muito bom. Fala aí só de longe, não está mostrando. Muito bom. Custo-benefício excelente. Beleza, o microfone foi até a Cida, já que ela não veio, o microfone vai até ela. Beleza, é isso aí, ó. Porque tem empresas que são exigentes. Olha, a gente não vai atender porque é muito pouco, a gente não vai dar o trabalho de ir até Suzano para te montar um palco de 2x2, pelo amor de Deus, cara, você é muito pobre, não tem essa. Não tem. Né? A nossa ideia é realmente poder atender todo mundo, obviamente com custo-benefício interessante. Sim. A ideia é poder mostrar para todo mundo o nosso trabalho, mostrar o que podemos fazer, e aonde nós podemos fazer. Então a gente consegue fazer eventos menores, que sejam stands, também conseguimos fazer salão, feiras, vamos fazer evento interno e externo. Interno e externo. Mas não só o evento interno e externo, mas sim o evento corporativo também, que é uma coisa mais fechada, que seria mais estrutura de mão de obra, que seria mais receptivo. Então essa parte de casting nós também temos. Nós também temos a estrutura, temos locais onde podemos fazer os eventos, onde nós podemos passar aos clientes. Às vezes o cliente ele fala, eu preciso fazer um evento assim, 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 com tantos convidados, não sei aonde, não sei como e não sei o porquê. Me ajuda. Então nós conseguimos montar... Assessoria completa. Toda assessoria a ele. Organização. Assessoria, organização e pessoal, né? Sim. Tudo que precisar, eu preciso de 50 recepcionistas. Arruma? Sim. Olha, que legal, então é tudo. É tudo. Basicamente, o cara, se alguém ligar para nós 2 da manhã, som também. Tanto som, luz, palco, luz, tudo, palco, estrutura, pessoal, tudo. Tudo. Se quiser fazer alguma coisa, não precisa nem me preocupar. Ligo para você e você faz tudo. Já acontece muito hoje com os clientes que legal. nós temos, eles fazerem o quê? Tem um evento dia X, Y, Z, tantas pessoas, preciso disso. E a gente manda para ele o projeto e ele fala, não, beleza. A divulgação também ou não? A divulgação não. A divulgação não, o cara que se vira. Agora, por exemplo, convites, essas coisas, vocês providenciam também? Sim, nós temos parceiro. Fazer lá o check-in de todos os convidados, aquele que você envia para a imprensa. Seria a mala direta, sim. A mala direta, ou até, por exemplo, quando a gente vai numa feira lá na Anchieta, por exemplo, na Imigrantes, as empresas cadastram todos os visitantes, os empresários que estão lá, né, que estão indo. Fazem tudo isso também? Também, que aí seria a parte de recepção. Que aí nós imprimimos as credenciais com o nome do participante, empresa e tudo mais. E nós também fazemos o checklist deles, né? Que seria a entrada e saída deles, quanto tempo eles ficaram dentro do evento, quais foram os estandes que eles passearam, que eles ficaram mais tempo. Então a gente consegue fazer toda essa parte logística também. Então hoje o cliente, quando ele vai nos procurar para um evento desse, ele fala assim, eu preciso de uma estrutura. Qual é a estrutura? Preciso de uma estrutura receptiva.
Ok, então nós imprimimos a credencial, fazemos a recepção do visitante, colocamos ele dentro do evento, conseguimos policiá-lo para saber em quantos stands ele foi, qual ele ficou mais tempo, quanto tempo ele ficou dentro da feira, da onde ele veio, como ele veio, se ele Porque está... aí é feito um controle por leitora ótica. Leitora ótica, cada stand tem um leitor ótico. O cara chegou lá, o cara já passa no crachá do cara, já fica registrado que ele passou no stand e tal. Sim, é exatamente isso. E essa estrutura aí eu fico toda... recebendo os e-mails aqui, que nem eu recebo quando eu vou em feira, algumas feiras, fico recebendo e-mail de todo mundo. Obrigado por ter passado pelo nosso stand. Mas como o cara sabe que eu passei no stand dele? Justamente por esse motivo. Esse nosso trabalho. É o trabalho, ó, legal, né? É exatamente isso. É a nossa ideia né? realmente é essa. Porque, assim, hoje existe uma necessidade muito grande em saber se o cliente passou pelo stand, né? Segurança tem também? Sim, nós temos. Aí nós temos uma empresa parceira que participa com a gente e eles cuidam de toda essa parte de segurança para nós. Caramba, você tá vendo aí, pessoal, você que tá ouvindo a Rádio Sat, qualquer parte do planeta, porque a Rádio Sat, ela tem bastante audiência, não é só Brasil, não, tá? Legal. Sendo sincero, caminhei a minha aqui em Nagoya, Japão, Estados Unidos, Argentina, Líbano, olha Beirute, que legal. Beirute, e tinha também na cidade do Cairo. Não sei se ainda os caras estão vivos lá. E lá no Líbano também não sei se estão vivos lá ainda. Porque são os países que têm guerra para cima e para baixo. Tomara que estejam, né? Estejam. E fora o interiorzão de São Paulo, o Brasil inteiro. Legal. Aí, pelo WhatsApp. Eu nem pus o WhatsApp aqui abrir, tá? Eu vou abrir o WhatsApp quando você fala aí. E fala pra gente, a empresa fica onde? Nós estamos localizados no ABC. Tá? Que é o nosso galpão. Santa Cruz, São Bernardo ou São Caetano? Em Diadema. Quase que eu errei. Quase que eu acertei. Não, Ribeirão Pires, não, Mauá. Ribeirão Pires, Mauá, tem bastante coisa na ABC. ABCDEM. Que é São Bernardo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. São 5. Tem o Rio Grande da Serra, que não é. Não, aqui é a cidade que, indo por Ribeirão Pires, do lado esquerdo, que tem os trenzinhos lá antigos, na cidade do. Nossa, Rio Grande da Serra? Não. Sei, sabe, né? Então, eu esqueci o nome. Pô, é bonito lá e tem muita coisa alemã e tal. Sim. Qual que é o nome? Paranapiacaba. Paranapiacaba, nossa, sabe lá um dia. Lá é bonito, hein? Nossa, lá é bonito, hein? Se não fosse a Cida aqui, a gente tinha passado, viu? Ô, Cida, obrigado pela assessoria aí. Mas são realmente cidades que são muito grandes e estão crescendo muito mais, né? Diadema em si, como fica o nosso galpão, ele fica muito próximo do Expo Imigrantes. Então você está em Diadema. Estamos em Diadema. Telefone, vamos repetir algumas vezes, telefone, olha pessoal, anota o telefone aí, da empresa chamada WP Evento. O que é WP? É a abreviação do dono da empresa? Não, na verdade é um nome em inglês de Work People. Work People. Isso. E aí nós colocamos o nome fantasia de WP, que é uma coisa que fica mais fácil. Eventos e montagem, já que a gente faz tanto o evento em si quanto a montagem do evento. Telefone de contato é o 2668-0692, tá? Repete, por favor. 2668-0692. O e-mail é comercial@wpevento.com.br. Isso você consegue conversar com todos lá. Estamos desde 2011 no mercado, com a parte da empresa. Tem WhatsApp? Tem. É o 97047-1820. Repita. 97047-1820. Site? O site é o www.wpevento.com.br. Facebook? wpevento.com.br. O Facebook? O Facebook. .com.br? Ah, tá. Porque senão fica um monte de outros WP e a gente tem que fazer um diferencial. Então seria esse. Vamos falar mais então da empresa. Achei muito legal, interessante. Agora, vai estar conosco, vocês vão estar conosco lá na primeiro Expo Educar, do dia 20 ao dia 24, né? Sim. Por exemplo, a feira que vai acontecer, é mais ou menos uma feira, né, Cida? É uma feira e não é uma feira, né? É uma exposição com feira, vai ter um monte de coisa didática, vai ser, enfim, vai ter debates, vai ter um monte de coisa legal lá nesse evento, primeiro evento na região do Alto Tietê, primeiro de uma série, já está marcado o segundo já para o ano que vem, né, Cida? E já tem mais um aí que a gente vai fazer fora de Suzano, que vai ser que cidade? Estado, você pode falar, não? Atibaia. Olha só que legal. É o primeiro Expo Educar em Atibaia, né? É isso mesmo? Legal. Tá vendo, pessoal da Atibaia? Por exemplo, vai ter quantos estandes lá, Cida?
20. 20 stands. 20 stands. Só para ter uma ideia. Só por curiosidade. Sim, lógico. Quanto tempo você demora para montar 20 stands num tipo uma feira assim que nem essa? Mais ou menos. São quantas horas? Então, só para ter uma ideia, só para curiosidade. Mais rápido assim? Sim. Sim. Um evento com 20 stands hoje, nós estamos demorando uma média de 6 horas para montá-lo. 6 horas? 6 horas. Isso no máximo 6 horas. Então, se chegarmos às 13 horas, no mais tardar às 19, nós já montamos todo o evento. No mais tardar às 19 já está todo montado para funcionando. Mas como é no shopping lá, só pode montar depois das 10 horas da noite. Aí é onde entra algumas peculiaridades, né? O shopping a gente só pode montar a partir das 22 até as 8 da manhã, se eu não me engano. Então, a gente normalmente começa a montá-lo meia-noite. Então, antes das 6 da manhã, ele já está pronto, já está tudo certinho, limpo, só esperando os expositores. Já vai ter os carpetes? Sim, os carpetes. Que é formação, né? Formação. Vamos montar um palco para ar-condicionado tem... Quando pedem com ar-condicionado, já pode instalar ar-condicionado, com porta, sem porta. Isso fica muito a critério de cada expositor. O ar-condicionado, as portas. Por quê? Porque para colocar um ar-condicionado nós precisamos fechar o stand, então não pode ser um stand aberto. É verdade. Então já tem essa questão. É verdade. Quando nós colocamos porta, então já colocamos o ar-condicionado. Por quê? Porque o stand é fechado. Fica então abafado. dá para colocar o ar-condicionado. O nosso teto para esse evento é um teto aberto. Então, ventilação não vai ter problema. Vai ser bem ventilado, não vai ser abafado. É um evento que, como é a parte externa do shopping, porém é coberto, então não vai se chover, não vai molhar ninguém e tudo mais. Então, a ideia seria essa. E em 6 horinhas no máximo, nós já montamos 20 stands e ainda com um palco 4x2 lá que nós vamos montar para a Cida. Ponto de energia, já vai ter os pontos de energia. Vocês mesmos que fazem essa parte? Nesse caso, não. Nesse caso, vai vir pelo shopping. Porém, nós temos também, aí é onde entra um parceiro nosso com a parte de geradores. Tá? Geradores. Então, a gente consegue montar, sim. O cliente ele vem com uma ideia de montar um evento em algum lugar que não tenha ponto de energia. Nós levamos um gerador, nós montamos o evento, nós montamos toda a estrutura, toda a infraestrutura para que nós possamos atender todos os visitantes do evento. Quando tem energia, vocês puxam todos os pontos de energia com iluminação e tomadas. Com iluminação e tomada, isso mesmo. Isso é coisa de muito rápido a gente consegue fazer. Porque como Fica alguém de plantão lá da empresa de vocês, por algum problema, olha, pifou a energia aqui, ou a porta do meu stand caiu, ou soltou, ou a maçaneta soltou, porque acontece acidentes, né? O ar-condicionado parou de funcionar, sei lá. Acontecer até acontece, mas a gente não deixa chegar a esse ponto. O máximo que acontece durante o evento é queimou minha lâmpada. Precisa trocar uma lâmpada, ou então o expositor ele fala, eu queria a tomada não nesse ponto, eu queria ela naquele outro ponto. Então nós sempre deixamos 2 pessoas de prontidão no evento, que seria um técnico em eletricidade, que faria toda a parte elétrica, e nós deixamos um técnico de estrutura, que aí é onde ele adiciona ou retira os modulares que dão a dimensão do stand. Não importa o tipo de evento ou somente exposição, eles estão falando em exposição. Qualquer tipo de evento que vocês estão fazendo, tem lá o pessoal da assistência técnica. Sim. Tem o pessoal da manutenção. Manutenção. Obviamente, quando tem uma manutenção maior para ser feita, nós não podemos fazer durante o evento, obviamente. Então, nós fazemos mais ao final do dia. Porém, mas sempre temos alguém responsável por isso. Só se for emergência. Só se for emergência. Se for emergência, a gente resolve ali na hora. Mas caso o cliente ele queira mudar o stand de lugar, ou ele queira mudar toda a configuração do stand, ou ele queira adicionar alguma coisa a mais, durante o evento nós não fazemos, mas fazemos durante a noite. Então acabou o evento, fechou, todos os visitantes saíram, é onde nós entramos com a manutenção para arrumar toda essa parte. Entendi. Vamos passar mais uma vez o telefone, site, e-mail, tudo que você tiver de contatos, para poder aí os clientes, os ouvintes da Rádio Sat, quem mexe com eventos, prefeituras, órgãos públicos, né? Qualquer coisa, tá abraçando tudo, né? Sim, a gente sempre fez tudo isso. O telefone para contato é o 2668. 11 São Paulo. Isso, 11 São Paulo. Independente de ser em São Paulo, vocês fazem em qualquer parte do Brasil? Ligou lá do Mato Grosso, beleza? Nós vamos para lá. A nossa questão não somos limitados pela distância. O que nos limita seria a necessidade do cliente. Porque às vezes tem cliente que nos liga de um dia para o outro e fala que precisa montar um evento com 200 stands amanhã. E aí, às vezes, a gente não tem a logística para tudo isso.
Tem que ter antecedência, tem que ser avisado com antecedência. Normalmente, qual é o prazo vamos combinar um evento aqui, qual é o prazo que eu procuro vocês? Urgentíssimo, olha, eu estou desesperado, não consegui achar ninguém, de repente apareceu vocês aí, e eu preciso fazer o evento. Quanto tempo mínimo para poder dar certo o meu evento com vocês lá, fazendo tudo? Para podermos fazer um evento sem dor de cabeça, no mínimo 3 dias. 3 dias? 3 dias, porque 72 horas. Isso, porque é um dia para podermos contatar, podemos conversar, alinhar a questão de projetos, alinhar a necessidade do cliente e podemos colocar esse material disponível no caminhão. E até a chegada do material ao local de origem. Então a gente calcula mais ou menos 48 horas nesse tempo. E mais um dia para poder fazer a montagem. Agora, mas eu preciso para amanhã. Aí é muito mais complicado. Dá para fazer? Sim, dá. Dependendo, dá. Tem mas... coisa que não dá. Mas é uma questão... exagerado, cara, um negócio gigantesco. Não dá, né? É exatamente isso. Milagre? Não tem como. Porque aí, às vezes o cliente ele acha que é muito fácil. Ele acha eu que tenho nós temos... dinheiro, tô desesperado. Quanto fica? Eu não quero saber quanto fica. Eu quero que você faça o negócio para amanhã. Se vira. Aí você se vira, né? Então, é que aí o problema já entra numa questão maior, que seria, às vezes o cliente ele quer curva, às vezes ele quer marcenaria no evento. Ele fala, eu preciso de um stand montado, todo construído, mas preciso de curva. E aí curva é uma coisa mais delicada, então a gente precisa de um tempo de processo, o marceneiro precisa ir lá, alinhar, depois ele precisa colocar o material para dar um acabamento, então isso demora mais do que isso. Agora, se ele fala assim, não, o meu evento é todo em octanorme, eu preciso para amanhã, dá para a gente montar. Daria para a gente correr, colocar no caminhão, despachar, mandar o pessoal e já alinha isso. Qualquer tipo de feira vocês fazem, não importa que seja feira agrícola, feira, qualquer negócio. Sim. Feira de criança, qualquer casamento. Troço, qualquer coisa. Para você ter ideia, nós estamos tão segmentados aqui na região que nós já temos outras 4 feiras, né? Seria 2 em Mogi das Cruzes, mais 2 em Ferraz e temos uma em Itaquá, 5 feiras. Isso só para esses lados de cá. Puxa. E são feiras que seguem basicamente o mesmo padrão. Octanorme, testeira, carpete, e são estandes rápidos e fáceis de montar. Né? Vamos lá, passando os telefones, contatos para 11 2668 0692. Esse é o telefone do nosso escritório. O WhatsApp é o 11 19 7047 1820. O e-mail é o comercial@wpevento.com.br. E nós temos o Facebook, que é wpevento.com.br. Já passamos o telefone, o WhatsApp, já passamos o site, já passamos o Facebook, passamos todos. Todos os nossos contatos. Esquecemos de alguma coisa? Imagina, só de falar para todo mundo que eles têm que estar na primeira Expo Educar de Suzano e esperamos todo mundo lá. Suas considerações finais. Então. Bom, vamos lá. Minhas considerações finais seriam agradecer a você, Paulinho, a Rádio Sat pelo tempo que nos está nos dando, a Cida por nos convidar para esse projeto que é tão bonito e interessante, né? Acho que a educação é bom para todos. E falar que estamos disponíveis para todo mundo que precisar. Legal. Você também fala, Regiane, suas considerações finais. Não é muito chegado em falar, mas fala aí. Então, agradecer a vocês pelo espaço cedido. Cida, muito obrigada por estar abrindo as portas para a gente estar aqui. Paulo, muito obrigada por estar me ajudando a tirar a vergonha, né? E convido a todos para estar com a gente na feira, que vai estar acontecendo, e quero muito contar com a presença de todos lá, que vai ser muito legal, vai ser bem divertido para todo mundo. Beleza, tivemos então com a Regiane, o gênio projetista de eventos, né? A mulher que faz as plantas, os desenhos, os projetos. Já ficou boa de microfone? mais uma entrevista dessa, você fica 100%. O Carlos Lira, o gerente comercial também da WP Eventos e Montagens, né? Empresa que faz todo tipo de montagem para qualquer tipo de evento, festa, shows, seja lá o que for, festa de peão, né? Festa de peão, carnaval, estrutura de carnaval com arquibancada, shows, palco, eventos, iluminação, palco, luz, segurança. Qual foi a necessidade? 100% precisou com a sua festa, seja lá qual for,
joga na mão deles, 100% eles fazem, deixa prontinho, só você ir lá pegar o dinheiro do caixa lá para receber o dinheiro Exatamente do isso. público, né? Exatamente isso. E a gente resolve todo e qualquer problema. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, 11h14. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Valeu. Aumente o volume. Sat